Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um nessa noite. Amém? É uma alegria poder estar reunido com os irmãos nessa noite, para juntos podermos adorar e bendizer o seu santo nome. E para compartilharmos e aprendermos um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. E desde já eu quero agradecer àqueles que nos visitam nessa noite, sejam muito bem-vindos. Que o Espírito Santo continue ministrando ao nosso coração, através da sua palavra, assim como ele já ministrou através do louvor nessa noite. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim, Lucas 24, de 1 a 7. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-se dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de poder estar reunido com os nossos irmãos para te louvar, para te exaltar e bendizer o teu santo nome. E, Senhor, nesse dia que é comemorado a Páscoa, comemorado a ressurreição do Senhor, nós nos alegramos de poder estar aqui e poder te exaltar e te agradecer por esse sacrifício e pela vitória do Senhor sobre a morte, sobre o pecado, sobre todo o plano de Satanás. Senhor, e nessa noite nós pedimos, ministra ao nosso coração pela tua palavra e vem, ó Espírito Santo, falar com cada um de nós, trazendo o renovo, trazendo o fortalecimento, ó Deus, renovando a nossa esperança no Senhor, de maneira que sejamos fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, capacitados pelo Senhor para continuar a caminhar na tua presença e fazer a tua vontade. Ministra, Espírito Santo, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos fala da ressurreição de Jesus, quando as mulheres que acompanhavam Jesus, que estavam junto com os discípulos, vão de madrugada, no domingo, de madrugada até o sepulcro, para que pedir aos guardas que removessem a pedra, para que elas pudessem embalsamar, preparar o corpo de Jesus, porque havia o costume de se preparar o corpo daquele que havia falecido, colocando em faixas e perfumando e com toda preparação, e elas não tiveram tempo, porque na sexta-feira, quando ele morre, ele já morre às 3 horas da tarde, e todo o movimento para se conseguir lugar e preparar e autorização para tirá-lo da cruz, o preparativo, se fosse todo feito, ultrapassaria às 6 horas da tarde, e a partir das 6 elas não poderiam fazer. Mas quando elas vão ao túmulo, elas vão ali em direção ao túmulo, quando elas chegam, a pedra já estava removida. E quando elas estão ali perplexas, dois anjos lhe aparecem e começam a conversar com elas. Eles perguntam a elas: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E hoje, como é a Páscoa, é comemorado para nós cristãos a ressurreição, porque nós sabemos que a Páscoa judaica era comemorada a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. Então, eles tinham ali toda a preparação, um tempo anterior. Eles comemoravam quando, na última praga, que o anjo vem para matar os primogênitos e a marca do sangue de um cordeiro nos umbrais da porta do povo de Israel. O anjo não entrava e não havia morte naquela casa.
Mas quando nós chegamos agora e Jesus vem, o Jesus agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele vem e na sexta-feira ele se oferece como sacrifício perfeito, santo e completo e eterno, não havendo mais a necessidade de que houvesse a repetição do sacrifício, já agora um sacrifício onde o sangue é derramado é um sangue daquele que é eterno. E esse sacrifício vem e transforma e muda a história. É inaugurada agora não mais a velha aliança em sangue de animais, mas agora é feita a nova aliança no sangue de Jesus, que vem alcançar a nossa vida, que vem nos transformar e que vem trazer a vitória completa para cada um de nós. E a ressurreição é o ponto mais alto da obra da redenção, porque se Jesus não ressuscita, não haveria vida após a morte. A nossa fé seria vã, a nossa esperança seria vã, porque morreu, acabou, como as pessoas dizem no mundo. Não haveria necessidade ou motivo para nós nos santificarmos, para nós nos rendermos na presença do Senhor, para nós estarmos andando diante dEle, buscando a santificação, buscando viver de modo digno do Evangelho, porque se morreu, acabou, qual a necessidade? Qual o motivo da nossa fé? Nossa fé seria vã, porque ela seria pequena, seria limitada, e nós seríamos os mais infelizes da terra, porque embora estando, vivendo e usufruindo do Evangelho, a nossa esperança estaria só aqui, talvez como daqueles que não conhecem o Senhor, que estão à procura de bênção, à procura de prosperidade, à procura de saúde, à procura de realizações. Mas quando o Senhor ressuscita, Ele traz consigo a vitória sobre a morte, não apenas a morte física, mas a vitória sobre a morte espiritual, porque morte significa separação. Quando o nosso corpo morre, está falando quando o nosso corpo, a alma separa do corpo, então ali deixa de haver vida. Mas quando fala de morte espiritual, seria a separação eterna da nossa alma da presença do Senhor. Mas quando ele vem, ele vence a morte, ele traga a morte pela vitória. Ele traz para cada um de nós, irmãos, uma bênção tremenda, porque a partir de então, a partir da ressurreição, eu passo a ter vida e vida em abundância. E não apenas uma vida em abundância que terei depois, quando morrer, mas uma vida em abundância que eu tenho hoje na presença do Senhor. Porque quando Ele morre, Ele abre um novo e vivo caminho à presença do Pai, onde eu posso me achegar a Ele, eu posso me render na presença dEle, posso adorá-lo, posso estar diante dEle, posso ouvir a sua voz, posso sentir a sua presença. Não estou mais separado por um véu, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, mas agora eu posso entrar na presença do Senhor e posso adorá-lo e bendizê-lo, glorificar o seu nome, posso ter comunhão com Ele e Ele comigo, posso sentir o seu amor, o seu cuidado, posso ouvir a sua voz me guiando. A sua ressurreição, ela traz para nós, irmãos, como igreja, uma vitória tremenda, e que eu preciso entender essa verdade. Eu preciso me lançar na presença desse Senhor para poder servi-lo de todo o meu coração e adorá-lo de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, adorá-lo em espírito e em verdade. Porque a ressurreição é o momento em que Jesus alcança vitória sobre aquilo que nos aprisionava, sobre o peso que havia sobre as nossas vidas, porque nós éramos escravos do pecado, escravos do mal, da nossa natureza, e não podíamos ser livres e libertos disso, estávamos condenados a viver na repetição da maldade, da impiedade, do pecado, mas o Senhor vem e ressuscita, e quando Ele ressuscita, Ele traz a nós essa vitória tremenda. E é interessante, irmãos, porque Jesus, depois que Ele ressuscita, Ele aparece a algumas pessoas. E esses encontros que Ele tem com essas pessoas, eles trazem uma transformação, eles trazem um novo tempo. E às vezes, irmãos, nós estamos precisando de verdadeiramente nos encontrarmos com esse Jesus ressurreto. Porque às vezes o nosso Jesus parece estar ainda na manjedoura, quietinho, menino, bonitinho ali, num lugar humilde, e nós estamos olhando para Ele como uma criança. Ou estamos olhando para Jesus ainda pendurado numa cruz, vencido, aparentemente derrotado pela morte, sangrando, ferido de morte.
Às vezes aqui que nós estamos vendo em Jesus é alguém distante, alguém que nós não conseguimos aperceber de quem Ele é, do seu poder transformador, e viemos para a presença do Senhor, mas continuamos vivendo da mesma forma que vivíamos anteriormente. Distantes, indiferentes, abatidos. Mas eu preciso entender, eu preciso buscar esse encontro. Falei, Jesus, eis-me aqui. Senhor, eu me rendo na tua presença, Senhor, alcance meu coração, e hoje eu quero ter um encontro real, verdadeiro com o Senhor, porque eu quero ter a minha vida, o meu interior transformado. Senhor, eu quero experimentar desse amor que o Senhor tem, que tem sido ministrado na igreja, que tem sido falado e anunciado. Senhor, eu preciso experimentar mais do Senhor. E às vezes o que tem faltado para mim e para você, irmãos, é simplesmente, verdadeiramente nos encontrarmos com Cristo. Não um Cristo histórico, não um Cristo que alguém tem me falado, não um Cristo que alguém disse que teve um encontro, mas um Cristo real na minha vida, que entre no meu coração e que encha todo o meu ser com a sua presença, com o seu amor, a sua graça e a sua glória, e me leve a vencer e a superar as lutas, as dificuldades, os meus sentimentos, as minhas angústias, que me leve a superar as minhas dificuldades. E se nós observarmos o que nos diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24, 31 a 33, Lucas 24, 31 a 33, então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros. O encontro com Jesus traz de volta o entusiasmo. Esses homens estavam desanimados, eles desistiram, Jesus morreu. E é interessante que quando eles descem para Emaús, eles vão caminhando e o próprio Jesus se coloca ao lado deles e começa a contar e a lembrar aquilo que ele havia falado, aquilo que ele havia ensinado, começa a lembrar aquilo que havia sido anunciado pelos profetas, anunciado no Velho Testamento, nos Salmos, e ele começa a falar e a repetir e demonstrar que tudo aquilo haveria de acontecer e era necessário. Mas o desânimo, o abatimento, a frustração deles era tão grande que eles não conseguiam ver. E às vezes, irmãos, nós estamos vivendo assim. Porque às vezes esperávamos que alguma coisa acontecesse, nós estávamos esperando que algo diferente, que Jesus viesse, movesse, fizesse algo sim maravilhoso e manifestasse e anjos aparecessem. E muitas das vezes o que Jesus tem nos ordenado é que nós permaneçamos em Jerusalém para que sejamos revestidos de poder, revestidos de autoridade do nome de Jesus. Nós estamos apáticos, indiferentes, ao invés de estarmos reunidos e buscando esse encontro com o Senhor, essa intimidade, esse relacionamento, estamos frustrados. Às vezes não no caminho de Emaús, mas muitas das vezes escondido dentro da nossa casa, dentro dos nossos próprios sentimentos. Às vezes olhando e dizendo, Senhor, eu achei que seria diferente. Às vezes fazemos como Naamã. Eu achei que o profeta viria, estenderia a mão e faria um mover e profetizaria sobre minha vida, eu ficaria limpo. E às vezes ele está falando comigo, com você, desce no Jordão. E às vezes nós estamos frustrados, desanimados, diante de um momento em que nós estamos vivendo por causa de lutas e tribulações, por causa de enfermidades, problemas financeiros, problemas na família. Mas eu quero dizer uma coisa, Jesus é aquele que tem o poder para trazer de volta o ânimo, o entusiasmo, o desejo de fazer a vontade do Senhor. Jesus é aquele que é capaz de nos levantar do monturo e de nos colocar de pé na sua presença. E às vezes, irmãos, a gente está tão abatido, tão desanimado, tão parado, a gente perdeu na caminhada, a gente parou de caminhar, aquela alegria de estar na casa do Senhor foi morrendo, e nós não fazemos nada. Às vezes estamos quietos, olhando, e às vezes olhamos outras pessoas prosseguindo e caminhando e sendo abençoadas, e a gente olha para nós e diz, Senhor, e eu? Mas o que eu preciso entender, irmãos, é que se eu quero ser renovado, se eu quero ser restaurado o meu ânimo, eu preciso encontrar com o Senhor.
Eu preciso buscar a sua presença, eu preciso buscar a sua face, eu preciso me lançar na presença dele. Eu preciso buscar aquilo que ele precisava fazer, ele já fez. Ele morreu, venceu a morte e o inferno, ele ressuscitou o terceiro dia, já foi, subiu aos céus, está à direita do Pai, sentado no trono, e todo poder e toda autoridade foi dada a ele, e ele foi dado à igreja, e isso depende de que eu entenda e que eu me lance para buscar. Para que esse entusiasmo volte ao meu coração, para que esse desejo brote de novo. Olha, eles estavam tristes, angustiados, e quando eles chegam lá, ele diz assim: por acaso não ardia o nosso coração? O Senhor tem ministrado, irmãos, ao nosso coração, a respeito de disposição, a respeito de busca, a respeito de caminhar na presença dEle, e muitas das vezes nós continuamos apáticos e indiferentes, e não temos nos importado e dado valor à presença do Senhor ressuscitado na nossa vida. Olhamos para Jesus como se ele tivesse morto. Às vezes buscamos a sua face quando os problemas surgem, mas começou a melhorar, a gente desanima de novo. Eu preciso ter um encontro real com o Senhor e buscar isso verdadeiramente de todo o meu coração, com toda a intensidade do meu coração, porque não adianta alguém orar por você, não adianta alguém pagar o preço se você não abrir o coração e falar: Senhor, enche-me de novo, renova em mim, faz arder o meu coração de novo. Não adianta. O Espírito Santo pode vir e pode tocar, mas aquele versículo que nos diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Esse versículo não é evangelístico, esse versículo é para a igreja. E muitas das vezes o Senhor tem batido à porta do nosso coração e dizendo: abre, eu quero te renovar, eu quero te encher, eu quero renovar o entusiasmo, eu quero renovar o fervor na sua vida. E nós estamos lá de dentro dizendo: ah, Senhor, está tão difícil para abrir a porta, está tão difícil levantar e ir lá. E nessa noite é tempo, irmãos, de nós abrirmos a porta e falar: Jesus, entra, enche de novo, Jesus renova, Jesus aviva, Jesus desperta a minha fé. Senhor, o Senhor não está morto, o Senhor ressuscitou, e o Senhor tem feito coisas tremendas, eu quero experimentar de novo. Mas o encontro com Jesus também traz segurança àquele que está com medo. Em João capítulo 20, versos 19 e 20, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Onde estavam esses discípulos, irmãos? Reunidos numa casa com a porta trancada, porque estavam com medo. Porque assim como mataram o nosso mestre, provavelmente virão atrás de nós para nos matar, vão nos perseguir e vão destruir a nossa vida. Porque estavam trancados, porque sentiam medo daquilo que poderia acontecer com eles. Se não tiveram medo e receio de matar o nosso mestre, quanto mais a nós. Mas a palavra diz que quando Jesus entra e os cumprimenta, paz seja convosco, lhes mostra as mãos, automaticamente a alegria volta, a disposição volta, o desejo de estar ali e servir ao Senhor é renovado no coração deles, o medo sai. E às vezes, irmãos, nós estamos na presença, na casa do Senhor, estamos andando com medo. Ah, mas se eu começar a servir o Senhor, e Satanás vai se levantar contra mim e vai começar a ter luta. Ah, mas se eu começar a anunciar o amor de Deus, Satanás vai começar a trazer problema, pode vir enfermidade, pode vir luta, pode vir tantas coisas, e eu não deixo ele quieto. Eu faço um acordo com ele, eu deixo ele quieto, ele me deixa quieto. Ei, não é assim que funciona. Não é para isso que nós somos chamados. Porque muitas das vezes estamos com medo daquilo que nós vamos enfrentar se nós nos posicionarmos. Eu quero dizer uma coisa: esses discípulos,
Até a morte e a ressurreição de Jesus estavam receosos e com medo daquilo que poderia acontecer, mas depois que Jesus desaparece, sopra sobre eles o Espírito. Esses mesmos homens são cheios do Espírito Santo e se tornam mártires, se tornam homens e mulheres que foram dispostos a morrer, e praticamente todos morreram de uma morte trágica, porque entenderam que Cristo, o reino de Deus, é muito maior do que a própria vida, é muito mais importante do que o bem-estar, é muito mais importante de coisas que de repente eu almejo ter e coisas que eu gosto na minha caminhada. Eu preciso entender que Jesus precisa entrar na minha vida, porque se ele não entrar, o medo vai me paralisar. E a palavra de Deus nos diz que o amor lança fora todo o medo. E muitas das vezes estamos paralisados por medo. Ah, mas Senhor, se eu tiver encontro real com o Senhor, e o Senhor transformar a minha vida, eu tenho medo que os meus amigos me deixem. Eu tenho medo que a minha família comece a me recusar a minha companhia, a minha presença. Eu tenho medo que eles comecem a me criticar, eu tenho medo disso, eu tenho medo de tanta coisa. Se eu não tiver um encontro real com Cristo, esse medo vai me dominar e vai me paralisar. E vai me deixar acuado num canto. Eu preciso vencer o medo, e a única forma de vencer o medo é em Cristo. E quando o verdadeiro amor entra no meu coração e transforma a minha caminhada, e me faz entender de que Ele é digno, Ele é merecedor, e eu preciso me dispor a vencer esse medo, e eu preciso falar: Senhor, entra aqui, me liberta desse medo, me liberta dessa prisão, dessa caverna que eu estou vivendo, porque eu quero experimentar mais e mais do Senhor, e o medo tem me paralisado. Mas essa fé também, irmãos, esse encontro com Jesus ressuscitado traz fé àquele incrédulo. João 20, 26 a 28. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Quando eu tenho um encontro real com o Jesus vivo, ressuscitado, a minha incredulidade ela é retirada do meu coração. Ah, será que vai dar certo? Ah, será que vai acontecer? Não será que Jesus me ama de verdade? Ah, será que eu vou conseguir vencer? Será que eu vou alcançar vitória? Será que eu vou superar esse aqui? Será que eu vou chegar do outro lado? Ah, mas será que Jesus vai voltar? Será que Jesus me ama? Ah, será que a minha família? Ei, o será é dúvida, o será é incredulidade. Eu preciso entender que o meu Deus, o meu Redentor vive. Eu preciso entender que mesmo quando eu passo por um momento de tribulação, Ele está comigo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É aquele que me garante vitória, é aquele que vai adiante de mim. Irmãos, eu preciso ter um encontro com esse Jesus ressuscitado que traz para mim a sua vitória, que traz para mim o renovo da minha fé, da minha esperança. Eu não posso permitir que a minha incredulidade me leve a estar paralisado, a não conseguir caminhar e prosseguir e alcançar o propósito de Deus. Cada um de nós, irmãos, cada um de vocês que estão aqui, eu aqui, você assentado nesse banco, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Deus tem algo a realizar na nossa vida, e muitas das vezes nós estamos parados porque não conseguimos crer. Sabe, se cada um daqueles homens do Velho Testamento parassem para olhar a sua condição como muitos olharam, Ezequiel disse: Senhor, eu não passo de uma criança. E ele diz para ele: não digas mais isso, mas aquilo que eu te mandar você vai profetizar. E ele se levanta e vai. Eles olharam para si e não viam em si condição alguma, e então eles tiveram dificuldade de crer, mas o Senhor vem e os toma. O próprio Pedro, quando ele vai e ele está
no mar, no meio da tempestade, e Jesus vem durante a madrugada, e eles acham que é um fantasma, e de repente eles entendem que é Jesus, e Pedro diz: se é o Senhor, me manda ter com o Senhor sobre as águas. E ele disse: vem. E ele desce do barco, e ele começa a andar sobre as águas, ele começa a caminhar, mas de repente ele desvia os olhos e presta atenção onde ele estava sobre as águas, e a marola batendo na sua canela, e ele diz: eu não posso estar aqui, em pé em cima da água, é impossível, e ele começa a afundar, porque a sua fé diminui. Irmãos, quantos de nós o Senhor tem chamado para andar sobre a água? Quantos de nós o Senhor tem chamado para voar acima da tempestade? Nós estamos: Senhor, eu não posso, eu não consigo. Mas eu quero dizer uma coisa: não sou eu, não é você, é Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu preciso crer nesse Senhor que tem transformado vidas e tem transformado a nossa história. Eu preciso crer nesse Senhor que é capaz de me fazer saltar muralhas. Um Senhor que é capaz de fazer com que homens gritando e trombetas sendo tocadas, uma muralha enorme desabe. E desabe para dentro. Não caiu sobre eles, caiu sobre os inimigos que estavam dentro da cidade. É esse Senhor que nós servimos. Eu preciso crer nele. Eu preciso falar: Senhor, renova a minha fé. Tira de mim esse medo, essa incredulidade. Tira de mim esse desânimo. Senhor, faz algo novo. Senhor, me derramo na tua presença. Senhor, me comprometo a te buscar, a andar diante do Senhor, a rasgar o meu coração todos os dias e permitir que o Senhor entre no meu coração e faça morada todos os dias. Senhor, a tua palavra diz que o teu Espírito, que eu sou o templo do Espírito Santo. E muitas das vezes nós estamos querendo que o Espírito Santo nos visite. Ele não quer essa visita. Ele quer morar. Ele quer habitar. Ele quer acordar, estar conosco ao acordar. Ele quer estar conosco ao irmos deitar. Ele quer falar conosco durante a madrugada. Ele quer falar conosco em todo momento da nossa caminhada. Eu preciso permitir, eu preciso buscar isso. Eu não posso viver de visitas do Senhor na minha vida, porque se eu viver de visitas do Senhor na minha vida, eu serei incompleto, a obra não será completa na minha vida, eu não vou alcançar o que Jesus tem, e Ele não vai conseguir realizar o que Ele quer na minha vida, e eu preciso me apressar nisso. Mas esse mesmo Jesus é aquele que traz perdão ao que se sente culpado. João 21, 15 a 17. Irmãos, a sombra dessa caixa atrapalha demais o texto. Nós vamos ver se a gente resolve isso aqui. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, o que Jesus estava fazendo aqui? Pedro foi aquele que, quando foi avisado, ele disse: Senhor, não, mesmo que todo este te negue, Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. Jesus fala com ele: antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E ele fica meio revoltado com a declaração de Jesus. E quando Jesus é preso, ele acompanha Jesus de longe, e quando Jesus está ali, já preso na presença dos fariseus e dos sacerdotes ali para ser julgado, alguém chega para ele e diz assim: tu és um daqueles que andava com ele. Ele diz: não. Ele nega Jesus 3 vezes. E havia no coração de Pedro um sentimento de culpa muito grande, porque Judas havia traído, mas aquilo que ele fez era semelhante.
Porque Judas vai e trai por 30 moedas de prata, entrega para as autoridades, mas ele não, ele nega Jesus diante de pessoas comuns, diante de pessoas simples. Por último, ele nega até para uma escrava. Mulher, não tinha voz ativa naquela época, se fosse escrava, muito menos. Ele chegou tão baixo na sua falta de amor, no seu medo, que ele chega a negar, e depois vem um sentimento de culpa muito grande, ele chora amargamente, e mesmo depois de Jesus ressurreto, vindo encontrar com os discípulos, manifestando o seu amor, a sua graça, renovando fé, libertando, restaurando, havia no coração de Pedro um sentimento de culpa muito grande, porque eu errei, porque eu falhei, eu não podia ter falhado. Irmãos, e nós muitas das vezes estamos andando na presença do Senhor, trazendo no nosso coração um peso muito grande, uma tristeza muito grande, porque nós pecamos, porque nós erramos, porque nós fizemos algo que não deveríamos ter feito. Eu preciso entender uma coisa, a Bíblia diz o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo, justo. A Bíblia nos diz ainda, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e largar para lá. Não. Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa e vai lá e lava, Ele limpa, Ele tira a mancha. Eu preciso entender, irmãos, se há alguma culpa, se há algum peso, algo que me pesa ao coração e diga: eu não sou digno de andar com o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero dizer uma coisa: existe um sangue, o sangue de Jesus, que me limpa, que me lava, me purifica e me torna limpo para andar na presença do Senhor, para acessar a presença do Pai, para sentir a presença dEle, poder viver de modo novo. Eu preciso buscar, eu preciso me lançar e falar: Senhor, me perdoa, porque eu pequei, eu errei na caminhada, eu entristeci o teu Espírito, eu apaguei o teu Espírito Santo, eu me distanciei da tua presença, e esse tempo longe do Senhor, fechado dentro do meu próprio coração, das minhas próprias lutas, isso me enfraqueceu terrivelmente. Mas eu te peço, Senhor, nessa noite, me perdoa, me lava, me restaura, restaura a minha fé, renova o meu ânimo, traz disposição de novo. Eu preciso me lançar e eu preciso entender que o Senhor nos alcançou para ter um relacionamento conosco e para produzir em nós um homem, uma nova mulher. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E esse novo caminhar na presença do Senhor, ele precisa frutificar, ele precisa ser algo pujante, algo feliz, algo real na nossa vida. E nessa noite eu quero trazer para nós, para a nossa meditação nesse momento, trazer para nós, para cada um de nós, uma pergunta, para você se perguntar diante do Senhor: Senhor, como tem estado a minha caminhada? Senhor, eu tive realmente um encontro com o Senhor, e esse encontro tem transformado a minha vida? Eu simplesmente aprendi a vir na igreja, aprendi a sentar nos bancos, aprendi os cânticos, ou eu simplesmente gosto do ambiente? Senhor, eu tenho vivido esse encontro real, Senhor, contigo? Senhor, que tem havido na minha vida, que tem sido por empecilho, por impedimento, que eu experimente mais do Senhor. E nessa noite eu quero te desafiar a se apresentar diante dele e falar: Senhor, a minha dificuldade está aqui, eu estou desanimado, eu tento, parece que nada acontece, eu vou caminhando, parece que aí vai romper, parece que vai dar certo, daí a pouco o desânimo vem de novo, eu volto lá atrás, eu volto na estaca zero. Senhor, tem hora que eu tenho tanto medo de começar a te servir e alguma coisa acontecer, o inimigo se levantar contra a minha vida e as lutas virem contra mim, e eu não tenho medo do que eu vou sofrer, o que eu vou enfrentar. Senhor, muitas das vezes eu não tenho conseguido crer de verdade. Quando está tudo bem, quando está tudo dando certo, eu creio, eu tenho uma fé tremenda, mas quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, quando vem coisas que às vezes eu não entendo, a minha fé começa a esmorecer e vem incredulidade muito grande. Às vezes há uma culpa, uma acusação no nosso coração, dizendo: você pecou,
Você tem coragem, você não tem vergonha de chegar na presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa, essa voz não é do Senhor, essa voz não é do Espírito Santo, essa voz é de Satanás, o acusador. E eu preciso me levantar, eu quero te convidar a se levantar nessa noite na presença do Senhor. Fala, Senhor, eu me levanto. Senhor, eu me posiciono nessa noite. Senhor, eu não aceito mais essas coisas na minha vida, eu não aceito mais desânimo, eu não aceito mais medo, eu não aceito mais incredulidade, Senhor, eu não aceito mais culpa sobre a minha vida, Senhor, eu quero ser livre, para isso eu me lanço na Tua presença, eu me prostro diante do Senhor, eu recebo o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, e Senhor, eu quero andar diante do Senhor todos os dias da minha vida, até que o Senhor me busque. Eu quero experimentar do Senhor, da plenitude da Tua presença, do Teu Espírito Santo, do Teu poder. Eu quero experimentar mais do Senhor. E para isso, o que nós precisamos é simplesmente nos lançar e começar a buscar. Leitura da palavra, oração, santificação, jejum. Dizendo, Senhor, me enche novamente. Para isso eu preciso vencer o meu comodismo, eu preciso vencer as minhas dificuldades. Eu quero te convidar a se colocar de pé diante do Senhor nessa noite. E naquilo que o Senhor ministrou ao seu coração, através dessa palavra, quero te desafiar a ser sincero diante do Senhor. Às vezes a gente tenta, como diz o ditado popular, tapar o sol com a peneira. Mas diante do Senhor não adianta. Porque Ele é o sol da justiça. Ele é aquele que a Bíblia nos diz que a palavra não nos chegou à boca, Ele já conhece toda. Ele consegue penetrar no nosso pensamento e discernir todo ele. E nessa noite eu quero te convidar a se lançar na presença de Deus e falar, Senhor, o Senhor ministrou meu coração nessa parte aqui da palavra. Eu estou parado na caminhada, eu estou tendo dificuldade nessa área aqui. Mas eu me disponho nessa noite a me lançar na Tua presença. Eu me disponho a buscar, eu me disponho a lutar, porque eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Creia, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O que é para o Senhor nos dar uma vitória? O que é para o Senhor nos levantar e nos fazer vencer? Em determinado momento, Jesus, ele pergunta o que é mais fácil? Dizer, levanta e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Para Jesus não tem o mais difícil, para Ele tem o mais fácil. Eu só preciso crer e me lançar e buscar. Amém? Pai, nós nos rendemos na Tua presença nessa noite, nos prostramos diante do Senhor, reconhecemos, Senhor, que temos falhado, que temos errado muitas das vezes, que temos permitido que o desânimo tome conta, temos permitido que o medo alcance vantagem na nossa vida, e às vezes somos incrédulos demais em determinadas áreas, e muitas das vezes nos sentimos culpados por situações que vivemos ou enfrentamos, coisas que cometemos. Senhor, mas nessa noite eu te peço, toma nas Tuas mãos cada um de nós. Ministra, Senhor, ao nosso coração e venha, Senhor, trazer o renovo, venha, Deus, nos fortalecer, venha nos erguer na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, enche-nos. Assim como o Senhor fez aqueles discípulos no caminho de Emaús arder o coração deles. Senhor, faz arder o nosso coração de novo, reacende a chama no nosso coração. E, Senhor, ajuda-nos a nos posicionarmos. A Tua palavra nos diz para nos lembrarmos de onde caímos, nos arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Senhor, desperta-nos a voltar às primeiras obras, a voltar a Te buscar, a voltar a nos render na Tua presença, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, cheios da autoridade, do poder do Senhor, para nos levantarmos, Senhor, na Tua presença, para sermos instrumentos de glória diante do Senhor. Senhor, toma nas Tuas mãos a nossa vida como igreja, como corpo de Cristo, e vem, Senhor, nos fazer saltar as muralhas, e a vencer as batalhas, e saltar como bezerros na estrebaria, de alegria na Tua presença, vivendo e usufruindo do Teu amor, da Tua presença, do Teu poder, da alegria do Senhor que é a nossa força, da Tua paz que excede todo entendimento.
Senhor, toma nas tuas mãos as nossas vidas. E, Senhor, não nos deixe sair da tua casa nessa noite da maneira em que entramos, Senhor. Mas que saímos nessa noite renovados e fortalecidos, com a nossa fé vibrante na tua presença. Pai, eu oro e te peço, toma nas tuas mãos cada um de nós. E nas áreas que temos falhado, que temos sido imperfeitos, Senhor, abre nosso entendimento e ajuda-nos, ó Deus, a consertar diante do Senhor, para que possamos experimentar da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Toma nas tuas mãos a nossa vida como igreja, Senhor, e venha nos renovar e nos encher nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero convidar